Como vocês sabem, eu sou um simpatizante daquele filme Matrix, onde no primeiro filme existe uma passagem, quem assistiu não deve esquecer disso, não deve ter esquecido disso, em que um dos agentes compara a raça humana no planeta a um vírus. Lembra disso? Um vírus que se espalha, que vai destruindo o ambiente, que ao invés de interagir com as outras formas de vida, ocupa e destrói o seu ambiente. Pois é, o fato é que nós desenvolvemos uma maneira de viver, uma maneira de pensar, uma maneira de vermos a nós mesmos e uma maneira de ver a natureza que tem se mostrado agora, nessa década e nesse milênio que começa, catastrófica de certa forma. Quem olha para o quadro pode fazer uma justificativa para o que acontece do ponto de vista político e principalmente do ponto de vista econômico, ainda mais numa fase em que a política cada vez mais está a serviço do poder econômico. E essa filosofia da produção, do crescimento sem limite, do lucro sem limite, moldando todo o nosso cenário civilizatório, gera uma crise que é multidimensional. É uma crise política, porque as questões essenciais da vivência humana continuam sem solução, da sobrevivência humana. É uma crise econômica, porque o modelo econômico não consegue dar conta de resolver também a questão da sobrevivência. O modelo econômico concentra cada vez mais riquezas nas mãos de poucos e de grandes corporações. Mas é também uma crise psicológica, é uma crise existencial, é uma crise espiritual, é uma crise multidimensional de fato. A oposição a isso se dá de várias frentes, porque de fato uma nova visão de religiosidade surge. Aqui a gente está num cenário que busca justamente uma reflexão sobre isso. Alternativas políticas com credibilidade questionável também surgem para se opor ao fio principal do que ocorre. E uma oposição em relação ao modelo econômico e especialmente ao trato que esse modelo econômico dá ao cenário planetário também acontece. E acontece de uma forma muito interessante, porque o movimento ambiental talvez seja um movimento sem precedente na história humana, porque pouquíssimos movimentos conseguiram ser tão, vamos dizer assim, além das fronteiras, tocando os corações das culturas mais diferentes. Quer dizer, uma causa que une pessoas de várias tendências e de várias origens, e um movimento, de fato, bastante organizado. Nos anos 60, 70, 80, o discurso ecológico sempre foi um discurso denuncista e um discurso um tanto catastrófico, tentando apontar as consequências que viriam do modelo que se vivia. Quer dizer, hoje as revistas não fazem mais do que fazer a crônica de um desastre anunciado. Mas esse discurso acusatório, alarmista, ao mesmo tempo em que provocou
a conscientização de algumas pessoas e provocou mudanças políticas e econômicas também, especialmente em alguns países da Europa, ele mostrou-se, de certa forma, inadequado na medida em que muitas pessoas reagem negativamente à postura ecológica. Então já se cria alguns estereótipos, como, por exemplo, o eco-chato, né? Aquele cara que fica batendo, querendo e falando sempre da mesma coisa e com aquele discurso alarmista. Algumas pessoas ou se sentem impotentes em relação ao que está acontecendo, incomodadas com a possibilidade de que essa vida segura, essa forma segura de viver, entre aspas, esteja ameaçada. E das maneiras mais diferentes, as pessoas reagem, muitas pessoas reagem se fechando. É claro, há pouco tempo atrás nem se falava em educação ambiental nas escolas, hoje todas as escolas têm educação ambiental, hoje existe partido político associado a temas ecológicos, então existe uma mudança muito grande, mas o fato de que a denúncia gerou e tem gerado uma tendência à alienação em muitos, fez com que algumas pessoas do movimento ambiental questionassem a correção desse discurso. E esse questionamento levou a vários desdobramentos. Um deles, a partir de um livro lançado em 1992, esse livro, A Voz da Terra, do Theodor Roszak. O Roszak foi a pessoa que criou aquele termo contracultura para definir o movimento hippie, todo aquele movimento que surgiu no final dos anos 60, em que ele justamente questionava isso, né? A gente não pode ver a crise ambiental só do ponto de vista político, só do ponto de vista econômico. Provavelmente a raiz da crise ambiental está na dimensão psicológica e espiritual. E ele faz uma provocação. Ao lançar o termo ecopsicologia, ele faz uma provocação aos psicólogos. Até onde a psicologia tem ajudado ou atrapalhado a relação do ser humano com o planeta? A partir do fato de que as principais escolas de psicologia estudaram o ser humano, olharam para o ser humano, raramente considerando as raízes do ser humano nos ambientes naturais. Portanto, questões como a relação entre saúde mental e natureza, entre psicopatologia e natureza, ficaram de fora do discurso da psicologia. Por outro lado, talvez, colocava o Roszak, a psicologia pudesse ter alguma utilidade esclarecendo alguns aspectos da raiz do problema ecológico para o próprio movimento ambiental. Então, o Roszak faz da sua provocação, ele lança 8 pontos para reflexão, que eu vou sucintamente colocar para vocês. Primeiro, ele questiona o lugar que tem a relação do ser humano com a natureza dentro da consciência humana. Até onde é essa relação que para outros povos era absolutamente central, até onde para nós ela tem importância ou até onde a sua importância é reconhecida. E ele afirma que o centro da mente humana seria justamente o que ele chama de inconsciente ecológico. Aqui uma provocação às abordagens profundas que trabalham com o inconsciente. E vai mais à frente na provocação dele. Ele diz que para essa maneira de olhar para a psicologia, que ele chama de ecopsicologia, a repressão do inconsciente ecológico é a raiz mais profunda da loucura coletiva
que se poderia chamar, como se poderia chamar, a relação do ser humano com o seu ambiente natural. E, por consequência, é imperativo, se esse raciocínio estiver certo, é imperativo que se encontre maneiras de abrir acesso a essa dimensão do inconsciente. E que se descubra o que é essa dimensão do inconsciente ecológico dentro das nossas mentes. Portanto, ele faz um diagnóstico claro. Existe uma grande repressão em andamento, assim como em outros tempos, na origem do pensamento psicanalítico, havia uma repressão da natureza biológica. Freud percebeu isso claramente em relação à sexualidade. Haveria uma outra repressão já vivida naquela época, mas que persiste hoje, ao contrário da sexualidade, como que foi o grande ponto do Freud. Mas haveria ainda uma repressão dessa dimensão biológica com sua peculiar maneira de perceber as coisas, de perceber o mundo, que seria justamente a repressão desse sentimento, desse estado de consciência que ele chama de inconsciente ecológico. Mais na frente a gente vai examinar um pouquinho o que seria isso. Ele toma como referência a grande escola da psicologia, que é a grande primeira escola da psicanálise. Então faz seu raciocínio em cima dela. Os conteúdos do inconsciente ecológico representam, em algum grau e em algum nível de mentalidade, o registro vivo da evolução cósmica. Voltando atrás às mais distantes condições da história e do tempo nas quais o ser humano se desenvolveu. Essa ideia, curiosamente, faz parte do primeiro pensamento que Jung teve sobre o inconsciente. O inconsciente coletivo seria um registro de toda a evolução da consciência, inclusive pré-humana. E a nossa maneira de funcionar nos faz perder o sentimento dessa conexão com toda uma história. Isso também a gente vai abordar um pouquinho mais na frente. Estudos contemporâneos que mostram a complexidade da natureza nos mostram que a vida e a mente emergem de uma história evolucionária de sistemas naturais que culminam numa sequência de sistemas físicos, biológicos, mentais e culturais que nós chamamos de universo. Então, a ecopsicologia se assenta justamente nessa compreensão. Nessa compreensão dessa riqueza acumulada na evolução do tempo, de maneira que nós, seres humanos, somos a consequência, de certa maneira, a culminação, assim como toda espécie, hoje vivente, é também a culminação de processos sem tempo, de tentativas da vida de encontrar formas cada vez mais adaptadas, cada vez mais eficientes e com cada vez mais consciência, talvez. Então, um ser humano, ele é a síntese do mistério de toda a criação. A vida de cada um de nós e todos os conteúdos que nós trazemos tem essa raiz no sem tempo. Em bilhões, sem tempo no sentido figurado, bilhões, trilhões de evoluções que ultrapassam a própria vida no planeta. Alguns cientistas afirmam que o sal de oceanos que estava nos oceanos há milhares de anos atrás, hoje pode correr na veia de vocês, nas veias de vocês. E cinzas de estrelas que já morreram podem fazer parte hoje da síntese bioquímica do organismo de algum de nós. Então, a conexão é absoluta do presente, do passado e do futuro, das diferentes formas e diferentes estágios evolutivos, e que culminam num processo impressionante de inteligência e de adaptação nesse exato momento, nesse exato instante em que nós falamos e pensamos sobre isso. A evolução e toda a história hoje se expressa nessa fala, na escuta, no respirar de cada um de nós.
Então ele afirmava que, se isso for verdade, assim como em outras abordagens, o objetivo seria o acesso ao que foi reprimido no inconsciente, do ponto de vista dessa conexão nossa com a natureza, o que é essencial agora seria desbloquear o acesso à consciência dessa dimensão, para que o sentimento que daí emerge possa, via consciência, e confrontar a nossa atual maneira de olhar a vida. Aí ele fala que para a ecopsicologia, assim como para outras abordagens, um estágio crucial do desenvolvimento da vida é na infância, e que o inconsciente ecológico ele é regenerado em cada criança que nasce, porque a criança tem uma relação animista com o mundo natural, reconhecendo o ser, reconhece o ser, tem uma relação de afeto com o bichinho, com a planta, mesmo que passe pela sua fase também de arrancar e de machucar, o que também faz parte, né? Tem uma relação viva com a natureza. E com o passar do tempo, vai havendo uma modelagem dessa criança, onde esse sentimento de conexão original vai sendo desqualificado, porque o normal da cultura exige outra postura, né? E outros sentimentos. A entrada na fase adulta e a entrada na adolescência, tudo isso a gente queria abordar um pouquinho mais com vocês aprofundadamente já, vai levando a criação de uma maneira de funcionar onde o sentimento de entusiasmo original, que todos nós sentimos, quem já não sentiu, ou quem não sente, né? Talvez ainda, quiçá, muitos de nós aqui estejamos ainda com essa sensibilidade aflorada e desperta, mas quem não se lembra, quando pequeno, ter visto um filhote de ovelha, um filhotinho de cavalo, um filhote de vaca, ou um cavalo, alguma coisa assim, e sentia que o entusiasmo, né, do diferente, o entusiasmo do diferente, da percepção do diferente. Nessa fase a gente ainda não pensa o que vai fazer com aquilo e como vai ganhar dinheiro em cima daquilo. O que existe ali é um reconhecimento do outro ser e um certo entusiasmo que vem disso, né? Então ele coloca aqui que o que é necessário é que, a partir do reconhecimento dos sentimentos que vêm desse inconsciente ecológico, que uma criança se desenvolva não gerando o egocentrismo natural da nossa cultura, mas um ecocentrismo, a geração de um ego ecológico, que basicamente seria um ego que sabe reconhecer as interconexões, que sabe reconhecer as conexões e as relações e o sistema em que se encontra. Esse sentimento é o sentimento vivo de culturas que foram culturas vencidas. Porque culturas que têm esse sentimento mais, vamos dizer assim, feminino, em relação, mais feminino porque mais sensível, não resistem à força agressiva e competitiva de culturas mais masculinas. E elas foram sendo dizimadas com o passar do tempo, até por razões religiosas. O masculinismo religioso também fez graves danos a essa dimensão da nossa consciência, que é a sensibilidade e essa mente reconectiva que sabe entender as conexões. Então, o ego ecológico amadurece na direção de um senso de responsabilidade ética para com o planeta, que é vivamente experienciado como nossa responsabilidade ética para com outros povos e outros seres. A vida no universo envolve um grande e profundo mistério, que precisa ser descoberto por cada um. Conheça Sofia, a revista que veio ampliar horizontes, desbravando as fronteiras do conhecimento, na busca do saber e da paz interior. Informações pelo telefone 0800 6100 20. Sofia, porque uma nova era exige uma nova consciência. Ou seja, na medida que esse ego ecológico
reconhece o outro e reconhece as relações, desse reconhecimento nasce uma atitude ética em relação à natureza. Entre os projetos terapêuticos mais importantes da ecopsicologia está a reavaliação da compulsividade masculina que permeia nossa estrutura de poder político e a qual nos impulsiona para dominar a natureza como se ela fosse alienígena, como fosse uma alienada de nós e um campo sem direito. E, curiosamente, dentro da ecopsicologia, começa a surgir, porque é uma abordagem transdisciplinar, então surgiram advogados propondo essa ideia de que o planeta tivesse os seus direitos reconhecidos. Assim como nós reconhecemos os nossos direitos, os direitos da humanidade. Ao reconhecer um planeta como ser, é preciso também reconhecer a necessidade do direito do planeta ter os seus direitos reconhecidos. O que quer que contribua para formas sociais de pequena escala e fortalecimento das instâncias pessoais de decisão estão de acordo com a ecopsicologia, diz o Rossack. E nutrem o ego ecológico. Ou seja, um questionamento da nossa noção de escala da nossa civilização, que curiosamente vai sempre na direção do maior, do mais, do mais, do mais. As cidades, especialmente nos países subdesenvolvidos, precisam crescer cada vez mais e os políticos gostam disso. Para eles é um sinal de que eles estão servindo ao desenvolvimento. Então, uma cidade se torna uma metrópole, daqui a pouco uma supermetrópole, e isso é ótimo. E é isso mesmo que a gente deve fazer. As pessoas usam carros, um pequeno número de pessoas usa carros, e o trânsito flui bem. Um número maior de pessoas usa carro é melhor para a economia. Um número muito maior de pessoas usa carro é muito bom para a economia, é sinal de progresso. O trânsito para. E os carros são vendidos cada vez mais, e o trânsito está parando. As cidades já não funcionam com carro, mas é muito bom que as pessoas comprem carro. Isso movimenta a economia. Então vamos vender carro cada vez mais. Quer dizer, é uma loucura. É uma obsessão pelas grandes escalas, né? Que por trás tem a sensação de poder, né? De poder, de construir o grande, de fazer o grande, de moldar, de controlar a natureza e expandir cada vez mais. De maneira que esse modelo econômico, baseado no crescimento sem limites, vai levar aonde? Quando, lá pelos anos 70, pela primeira vez um escritor, eu não sei qual é a formação dele, lançou um livro questionando o fato de que se nós crescêssemos indefinidamente como pensávamos que deveríamos, ainda hoje pensamos, né? Infelizmente quase todos os grandes líderes continuam com essa porque crescimento é geração de emprego, etc. e tal. Eu não sou economista, falo simplesmente do meu sentimento, do que eu vejo e do que me parece absurdo. Mas quando ele lançou aquela ideia, causou uma enorme estranheza. Eu não tenho aqui o nome dele agora. Foi, né? Malthus. Causou uma enorme estranheza. E demorou um tempo até isso começar a ser assimilado, e hoje começa a ser discutido que talvez ele tenha razão. Ou essas pessoas tenham razão. Porque esse modelo do crescimento sem limites é o modelo do vírus. É o modelo do vírus. Por detrás, existe uma, vamos dizer assim, uma atitude impensada e obsessiva, né? Em que todo mundo embarca, provavelmente porque é o normal, a não ser alguns mais inquietos e mais estranhos, e se caminha na direção da destruição como se não se devesse pensar nisso, né? Então ele fala, ele questiona, coloca a ecopsicologia meio que politicamente abordando isso. Uma escala social adequada para pessoas
não pode ser muito grande. Não pode ser grande demais, não. Porque desumaniza, desnaturaliza. Você sabe que no movimento das ecovilas, que é um dos movimentos que se opõe à loucura coletiva, que repensa a constituição das cidades, esse movimento pretende ser uma alternativa aos aglomerados humanos, em que a relação do homem com a natureza é respeitada, a relação do homem com o homem é respeitada e onde o agrupamento serve a um propósito. Tem que ter uma liga. Serve a um propósito. Não estamos juntos ali simplesmente para sobreviver, para ganhar dinheiro. Estamos juntos para viver da forma que achamos que devemos. É muito diferente. É muito diferente. Esse é um movimento que certamente vai crescer, ele está crescendo, vai continuar crescendo, porque ele é eticamente correto. E numa conversa que eu tive com uma das pessoas que representa esse movimento, a Meís, eu fiz uma entrevista com ela, ela dizia que as ecovilas estão descobrindo que um agrupamento com mais de 400, 500 pessoas, uma cidade com mais de 500 pessoas, começa a gerar os sentimentos da cidade grande. Perde o senso de coletividade, de família, de construção. Né? Então, eu coloco isso só para fazer o contraponto e corroborando aqui a visão do Rossack. Né? Que se um agrupamento humano ele é pensado nesses termos, ele dá lugar para uma vivência mais profunda da relação com a natureza e da relação entre as pessoas. O próprio agrupamento passa a ser uma proposta viva, é um projeto vivo de algo novo. Aponta para o futuro como se fosse verdadeiramente um laboratório de futuro. Porque as cidades, especialmente as grandes cidades, estão se mostrando falidas nesse aspecto. Porque predomina a luta pela sobrevivência, onde a maior parte do tempo é gasta na geração de dinheiro, muito poucas pessoas têm vamos dizer assim, a sorte, não é sorte na verdade, mas a boa condição de fazer algo que é a vocação real, espiritual, íntima delas. A maior parte das pessoas tem que trabalhar para ganhar dinheiro, para então no tempo vago fazer o que o seu coração pede. Né? Isso não funciona. Quer dizer, isso é um grande cercado aprisionador das potencialidades humanas. E ele termina dizendo o seguinte: esse questionamento não significa rejeitar o gênio tecnológico da nossa espécie, principalmente as medidas que aprimoram a vida que o poder industrial tem trazido. E que essa reflexão não deve se constituir como uma reflexão contra anti-industrial, porque, evidentemente, ela está se referindo ao ego urbano, né? O foco da ecopsicologia é um questionamento do que é o ego urbano de uma sociedade industrial. Então ela não é anti-industrial, mas ela pode se considerar pós-industrial. Depois de passarmos pela fase industrialista, né, nós talvez estejamos em condições de olhar para o que vivemos e fazer uma reflexão crítica e ver o preço não contabilizado economicamente que nós pagamos por essa opção. É um preço também espiritual, é um preço psicológico também. E do ponto de vista das conexões nossas com a natureza, é um preço que beira a tragédia, como a gente já está começando a ver. Porque os próximos anos vão ser anos muito complicados. E para finalizar, ele coloca que a ecopsicologia sustenta que existe uma interação sinérgica entre o bem-estar planetário e o bem-estar pessoal. Que o termo sinergia é escolhido deliberadamente, ele tem uma conotação teológica e a tradução ecológica contemporânea do termo poderia ser: a necessidade do planeta, as necessidades do planeta são as necessidades das pessoas. E os direitos do planeta são os direitos, aliás, os direitos das pessoas
são os direitos do planeta. Então essa foi a provocação do Rossack, lançando esses 8 princípios, depois lançando um livro que é uma delícia, o livro. Depois vieram vários outros. Esse é um livro fantástico, uma coletânea de artigos chamado Ecopsicologia, Restaurando a Terra e Curando a Mente, né? Onde se aprofunda esse questionamento dentro do campo da psicologia e de outras áreas, né? O termo é ecopsicologia, mas agrega muitas outras vertentes, o que é uma coisa ótima, porque a gente hoje já percebe claramente que as delimitações mais arbitrárias das disciplinas são uma grande ilusão, né? E então, assim, está posta a reflexão, né? Como que a psicologia pode entender nossa relação com a natureza, que o Rossack chama de uma loucura que tem várias características, né? Eu falei há pouco da qualidade, da característica mais obsessiva da nossa relação com a natureza, na medida em que o que está feito e não funciona quase que não tem jeito de parar. Vocês conseguem conceber, por exemplo, considerando o fato que a economia centrada no petróleo é a principal causa do aquecimento planetário, vocês conseguem conceber, num curto espaço de tempo, a paralisia dessa indústria? Por que não paralisar? Não só não paralisa, como existem coisas muito complicadas, né? A gente pode ver o que aconteceu agora, guerra do Iraque e outras coisas mais, como a indústria do petróleo domina politicamente, né? Como a gente vai entender isso do ponto de vista psicológico, né? Qual é a necessidade de não fazer o pensamento questionador? Mas usando inclusive artifícios muito questionáveis. Só a guerra já seria por demais questionável, porque vocês já devem ter percebido que sempre que acontece uma catástrofe natural, aparece algum meteorologista, algum cientista dizendo que aquilo não pode ser considerado como consequência das mudanças climáticas, porque não foi provado cientificamente ainda que existem mudanças climáticas decorrentes da atividade humana. Quem não viu isso? Isso sempre me causou espanto, uma certa revolta, porque eu tenho conhecimento de que grande parte da comunidade científica já há décadas tem alertado para isso, há décadas tem alertado para esse fenômeno. Mas sempre aparece lá. E aí, aqui, essa matéria revela o escândalo de pouco tempo atrás nos Estados Unidos, quando se descobriu que alguns dos principais cientistas, inclusive meteorologistas, os mais famosos, era pago pelo governo como parte de um projeto de desinformação. Desinformação no sentido de que se a comunidade escutar de um cientista que, de fato, esse fenômeno é resultado da ação econômica humana e vai piorar, vai causar um tumulto. Então, a estratégia foi: vamos desinformar. Então, alguns cientistas se prestaram a receber dinheiro para desinformar, né? Então, assim, a gente percebe que quando existe uma obsessão, frequentemente a razão da obsessão, ou tudo que cerca a obsessão, é racionalizado, né? É racionalizado. Então, fazer uma terapia, vamos dizer, uma psicoterapia da obsessão pelo crescimento e a obsessão por essa via que nós estamos seguindo, acaba exigindo um confronto com toda a maneira de pensar.
Essa maneira de pensar, questionar sua origem, é um exercício muito interessante. Tem muitas visões sobre ela. Se volta desde o início do patriarcado, né, com a hipertrofia do aspecto masculino da psique, que é um aspecto da ação, do confronto, da coragem, da afirmação, da construção, da dominação, em detrimento da dimensão feminina da psique, que é justamente a sensibilidade, a intuição. Então hoje a gente sofre da hipertrofia do masculino. Mas o masculino dar-se conta do que é reprimido, assim como para qualquer um de nós, se dar conta do que está alienado da consciência, não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. E o sintoma disso é que, quando surge uma maneira mais poética de criticar a nossa relação com a natureza, ou uma maneira poética de descrever a sintonia do coração humano com o coração da natureza, isso é prontamente desqualificado pela mentalidade masculina vigente. Prontamente desqualificado. É isso que eu digo de repressão do feminino. O sensível não tem lugar. E uma das consequências do não lugar do sensível é curioso, mas é importante questionar como as pessoas se sentem em relação à óbvia destruição da natureza. Vocês sabem como vocês se sentem. E se vocês escutarem profundamente o sentimento, quando escutam quando vem uma notícia, quando uma outra informação dessas muitas que aparecem diariamente, e por anos e anos tem surgido, qual é a reação? Há uma reação natural, mas muito provavelmente é uma reação também, em alguma medida, reprimida. Cada pessoa reage de um jeito, é claro. Algumas pessoas reagem com uma profunda indignação. Por exemplo, quem conheceu José Lutzenberger, o maior ecologista que o Brasil já teve? Aquele homem vibrava de uma ira santa. Vibrava de uma ira santa. Era um cientista reconhecido no mundo inteiro. Se vocês entrarem na internet e puxarem José Lutzenberger, vocês vão ver centenas de sites fazendo referências a ele. Um homem que vibrava, chorava e morreu de dor. Seu corpo adoeceu no final. Porque ele não retirou da consciência dele o sentimento do que ele via acontecer com os outros seres, vegetais, animais. Mas numa sociedade em que o normal é não considerar como anormal o trucidamento das outras espécies, talvez seja difícil assumir o sentimento de indignação e de dor. Porque se a mentalidade coletiva acha frescura ou sensibilidade demais, hipersensibilidade, chorar por uma queimada ou chorar por uma destruição de uma árvore que você conhece, que está perto da sua casa, ou se não chorar, pelo menos sentir a angústia e a indignação, né? Se o meio não aceita esse sentimento, e o nosso meio tende a não aceitar, ele tende a ser ou tornado secreto ou abafado. Então, até onde nós não devemos começar com muita dignidade, reconhecer, aceitar o sentimento que todos nós temos em relação ao que está acontecendo com a natureza? E deixar esse sentimento crescer. Conhecê-lo, porque talvez através dele nós possamos chegar a isso que o Rorschach dizia do inconsciente ecológico. Ou seja, o reconhecimento da existência como outro, como ser, de tudo o que nos cerca.
Aqui todo mundo certamente já leu aquela famosa carta do chefe Seattle, né? E quem não lembra do efeito de ter lido aquilo pela primeira vez? Porque aquilo é um choque. É talvez a mais preciosa descrição do funcionamento oposto ao nosso. Onde o chefe Seattle questionava, mas como é que você quer comprar o seu irmão? E ainda dava condições, bom, já que eu não posso resistir, talvez tenha que vender, mas se eu vender, tem um trato. Você vai considerar o rio como seu irmão. Então, esse sentimento dos povos vencidos, de identificação da vida e da seidade, do ser. Vocês lembram quando o chefe Seattle dizia, se acabassem os animais, que solidão profunda que nós sentiríamos? E se você está deprimido e se sentindo mal, e vai dar uma caminhada na natureza, dá uma caminhada na natureza. Em primeiro lugar, natureza é um lugar onde as pressões humanas não existem. Segundo, porque abunda de vida, né? Se a pessoa consegue entrar em interação com o que está à volta, ela sai desse passeio mudada. Sai desse passeio transformada. E eu não digo isso só por experiência pessoal. Existem centenas de pesquisas sobre reação de pessoas a passeios na natureza. Centenas. Se vocês puxarem nos bancos de dados, vocês vão ver muitas. Existe uma unanimidade nelas. Essas pesquisas mostram que o contato com ambientes naturais provoca, isso num percentual altíssimo, mudanças nos estados psicológicos. Quem vai sempre volta melhor. Para muitos, esses encontros com ambientes naturais são cenários de vivências espirituais. Isso é estatístico também. Não que a gente precise de estatística para comprovar o que é. Não precisa, não. Precisa, não. O que importa é a percepção e a vivência. A estatística ajuda. Ela apenas mostra que muitos outros têm a mesma experiência que eu tenho, que vocês têm. Né? Então, existe um potencial na relação com a natureza para a saúde mental e espiritual, e obviamente física, saúde física também, que a nossa psique urbana e a nossa sociedade industrial esqueceram. Acabamos fazendo com que a nossa vida se tornasse cada vez mais presa dentro do ambiente do concreto. Né? Existem cidades com muito pouca árvore. Aqui em Brasília nós somos privilegiados nisso. Né? E quem mora em Brasília que vá para um lugar onde não tem árvore para ver a diferença. Fica um tempo para ver a diferença. Né? Eu não tenho dados mais precisos, mas eu vou dizer para vocês porque me impactou muito. Eu ouvi, não tenho confirmação disso, mas me impactou muito. Uma pesquisa mostrou que pacientes que se recuperam de cirurgias em quartos diferentes, um em que a janela dá para um prédio e outro que a janela dá para um verde, o que a janela está para um verde se recupera mais rápido. Né? Então, isso é um aspecto do que é essa relação original, essa raiz nossa em relação à natureza. De maneira que a sociedade urbana, ela, cortando isso, interfere na nossa saúde mental. E o reconhecimento disso é importantíssimo para nós. Inclusive para daqui a algumas décadas, para políticas feitas por políticos com mais coração. Políticos em que o lado feminino esteja mais desenvolvido. E para também empreendedores, empresários com o lado feminino mais desenvolvido. E essa visão utilitarista da natureza, típica do hemisfério cerebral com o qual nós desenvolvemos a nossa civilização, evidentemente agora precisa ser complementada pelo outro hemisfério cerebral, o direito, o sensível, para que as políticas econômicas do futuro
que certamente vão precisar ser sustentáveis, que é o termo que hoje a gente vê aceito por todo mundo, né? Mas esse sustentável, ainda sob uma ótica economicista, masculina, no mau sentido, ainda continua sendo como prestadora de serviço. Só que deixa eu não destruir a minha prestadora de serviço. Já é alguma coisa, já é bom, já é alguma coisa. Porém, se a gente estiver falando de a provocação do Rorschach, né, do inconsciente ecológico, saúde mental e saúde espiritual, então o jeito de ver a natureza precisa ser outro, precisa ser complementado. Precisa ser interação, reconhecimento da troca entre seres vivos. E talvez, como alguns ecopsicologistas colocam, a gente precise realmente olhar para trás, para resgatar o saber de outras civilizações, das culturas vencidas, às vezes dizimadas. Porque nós esquecemos algo que está em nós e que eles sabiam. Vocês lembram quando o tsunami destruiu uma das ilhas da Índia, onde residem os povos mais antigos conhecidos no planeta? Vocês lembram disso? Eu acompanhava pelo site, acompanhava o que acontecia. Olha, com muita dor eu vi essa notícia. No dia seguinte ao tsunami, dizia a notícia que provavelmente toda aquela cultura tinha sido dizimada, né? Toda a cultura tinha sido dizimada, é a cultura mais ancestral, e que talvez não tivesse como sobreviver porque eles não foram avisados, etc. 3 dias depois, se descobriu que não morreu ninguém, simplesmente porque eles foram os únicos que ainda guardavam os segredos dos ancestrais, que lhes ensinaram a ler a natureza. E leram a natureza. E observando o comportamento dos animais marinhos, eles sabiam que alguma coisa errada ia acontecer. Comunidades inteiras saíram da praia e foram para as montanhas. E assim eles sobreviveram. É isso que eu estou falando. Existe uma sabedoria nos povos antigos, hoje destruídos, culturalmente diminuídos, né? E que são a herança da nossa sabedoria ecológica. E que talvez então seja realmente necessário isso. Uma escuta mais aprimorada para esse outro jeito de funcionar de outras culturas, abandonando a arrogância branca euro-americana. E acolhendo o sentimento de sintonia e de humildade com essas outras culturas, que ainda guardam um pouco do funcionamento do feminino que a gente falava há pouco. É claro que a civilização que está sendo criada, que vai integrar o masculino e o feminino, que já está fazendo esse processo, esse caminho, ela vai ter uma forma que a gente ainda não conhece. Vai ser uma coisa diferente. Claro que vai. Dá para ter uns vislumbres dela indo a esses movimentos, por exemplo, Fórum Social Mundial, que é um encontro de várias tribos desafinadas com o normal. E aí você pode ter um pouquinho da noção do que vai chegar a ser o futuro, talvez longínquo ainda. Então vai ser uma coisa nova. Não se trata de voltar ao passado, mas sim de aprender com o passado e com outras maneiras de funcionar. E essa outra maneira de funcionar, que integra esse sensível, esse reconhecimento das conexões, isso é saúde. Isso é a prática do desbloqueio dessa dimensão inconsciente, dessa dimensão ecológica do inconsciente. Né? Ir à natureza, estar num ambiente intocado e ficar o tempo suficiente lá, faz com que uma pessoa descubra o melhor dela própria. Aquilo ali é um setting terapêutico.
O terapeuta é a própria vida. E é também uma sala de sabedoria. Como outros ecopsicologistas têm insistido, nós precisamos reaprender a escutar a natureza. E dizer isso desse espaço é algo muito fácil, porque vocês sabem que o termo teosofia, ele surge de uma escola que houve na Grécia, isso todos vocês devem saber, na Grécia, que era chamada Escola Teosófica Eclética, e o outro nome deles era os analogistas, porque eles se destacavam por essa postura de reconhecer na vida, nos episódios da vida, nos seres, no funcionamento dos seres, eles faziam analogias com grandes princípios da natureza, com grandes leis, e, portanto, faziam da própria vida o livro em que aprendiam a sabedoria. E a natureza é pródiga nisso, né? O olhar atento que os naturalistas da antiguidade, né, faziam. Leiam Thoreau, por exemplo. Thoreau, uma das imagens mais bonitas da alma brilhando na velhice, na maturidade, no momento da morte, foi o Thoreau que me deu. Quando ele observou uma fruta e percebeu o momento em que ela amadureceu e caiu, e se deu conta que o momento de mais brilho dela, onde ela estava mais bonita e mais madura, foi justamente o momento quando ela, vamos dizer assim, morreu. Acabou, né? E então o amadurecimento, né, o sabor da vida, ele se dá justamente no amadurecimento e sempre envolve, de alguma maneira, um morrer, um mudar, um desprender. É exatamente isso que a gente está precisando agora. De se desprender e reconhecer o excesso de ego, o excesso do masculino dominador que a nossa cultura tomou e que, de certa forma, está dentro de nós, vivo, né, atuando. E é preciso reconhecer, honrar isso, porque é um lado importante da nossa natureza, tem uma função evolutiva, e integrar com o outro lado, que é da consciência reconectiva, né? Consciência reconectiva, e que dá para fazer em casa, com as pessoas, com as plantas, com o passeio lá fora, especialmente indo aos ambientes naturais. Então eu acredito que uma revisão dessa nossa raiz, dessa conexão nossa com a natureza, deve gradualmente apontar para a natureza como um grande setting terapêutico, onde nós vamos nos tornar mais completos, mais simples, mais silenciosos, mais humildes, mais interrelacionais, né, se pudermos reconhecer essa conexão básica e construir ou reconstruir uma sociedade a partir da nossa reconstrução, que é uma coisa íntima por um lado, no feminino, e masculina por outro lado, mas aí o bom masculino, que é o que vai para a boa luta, porque hoje a boa luta é necessária. As capas das revistas mostram que não há tempo para ficar só no interno e que é preciso ação reconstrutiva das formas que nós acharmos, da forma que for possível, especialmente nos abrindo para toda esse conjunto de novas ideias que tem surgido a respeito dessa nossa conexão com a natureza, de uma nova espiritualidade e de uma nova concepção de sociedade, para que cada um de nós seja hoje aquele que levanta a voz em favor do irmão. O grande irmão e a grande mãe que hoje nós próprios desvitalizamos, ameaçamos, machucamos, né, dentro dessa nossa escolha civilizatória.
Então, se há uma transformação do rumo civilizatório, ela vai começar conosco. Nesse trabalho com o que o Rorschach chamou de inconsciente ecológico, que é acessada simplesmente no silêncio. É acessada simplesmente na abertura para a conexão e para a relação. E indo ao encontro daquilo que por tanto tempo a gente tem considerado como simples objeto, como uma simples prestadora de serviço, né? E que é tudo menos isso.